meus amigos, sábado 23 de janeiro de 2021, 15 horas, essa é a 52ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo totalmente colaborativo, em que você constrói a notícia junto com a gente. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui. Junto comigo, o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Matheus, sempre fazendo seus comentários, comentando as notícias e também moderando a participação de vocês. Não? Lembrando que para participar do Jornal da Live é muito simples, não? Nós vamos dando as notícias aqui, vamos fazendo as perguntas e você vai dizendo o que você acha aqui nos comentários. O Jornal da Live acontece sempre ao vivo no LinkedIn. E depois ele vai em vídeo logo na sequência também para o Facebook e para o YouTube e como podcast nas principais plataformas de podcast do mercado. Para você ouvir o Jornal da Live como podcast, basta você entrar na sua plataforma preferida e procurar pelo meu canal lá, o Macaco Elétrico. Siga o Macaco Elétrico e também pode ouvir o Jornal da Live como podcast. Muito bem, pessoal, esses são os temas que nós vamos abordar aqui hoje na 52ª edição do Jornal da Live. A vacinação contra a Covid-19 finalmente começou no Brasil, no domingo passado. Apesar de ter começado em São Paulo com a Coronavac e de termos recebido da Índia as primeiras doses da vacina da AstraZeneca nesta sexta, ainda não temos o necessário sequer para imunizar os profissionais de saúde. E isso vem pressionando autoridades para aparar arestas diplomáticas com a Índia e com a China, principalmente com essa última, que são essenciais para que a gente avance na nossa vacinação. Se isso já não fosse problema suficiente, assistimos a pessoas que não participam do combate à doença furando fila para tomar a vacina. Bom, nesse cenário caótico, a maioria da população se pergunta quando chegará a sua vez de se imunizar e ninguém sabe a resposta a isso. No nosso segundo assunto, quarta-feira agora, Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos sob um fortíssimo esquema de segurança. Entre as suas primeiras ações estão atos que tentam desfazer erros grosseiros do seu antecessor. Será que ele vai conseguir fazer um bom governo nos Estados Unidos sob o legado destrutivo de Donald Trump? E como que isso daí pode afetar a nós, brasileiros? Nessa semana, algumas falas autoritárias de Jair Bolsonaro e de Augusto Aras acenderam um alerta para potenciais riscos à democracia brasileira, em linha com a postura radical do presidente, que vê sua aprovação caindo diante do fracasso no combate à pandemia e na condução da economia. O que essas declarações significam na prática? Diante do aumento galopante no total de mortos e de casos da Covid-19 no país, o governo do estado de São Paulo cancelou a obrigatoriedade dos alunos voltarem às escolas. O reinício das aulas foi inclusive postergado em uma semana e os alunos das escolas públicas e particulares vão poder continuar assistindo às aulas à distância se for isso que eles quiserem. Mas, afinal de contas, isso daí é uma decisão boa ou ruim, essa possibilidade de os alunos não voltarem para a escola? E, por fim, a nossa notícia bizarra de hoje, ela é bem bizarra mesmo. Um jovem russo que morreu há alguns anos, voltou à vida, digamos assim, graças a um chatbot com inteligência artificial criado pelos seus amigos. E se essa moda pega? Você está pronto para continuar conversando com parentes e amigos que se foram? Muito bem, pessoal. Então, começando agora aqui a 50ª edição 52 do Jornal da Live. E começamos falando de vacinação, que não tem jeito, continua sendo o tema toda semana, entra semana, sai semana, o tema continua sendo vacinação contra a Covid-19, que finalmente começou aqui no Brasil no domingo passado, né Matheus? Pois é. Começou, esse assunto já semana passada, a gente aqui, mas também já desde o ano passado, e como a gente falou, é um assunto que ainda vai vir pra cá por muito, muito tempo, a gente acredita. Não tem jeito, porque as pessoas, enfim, elas querem saber quando que elas vão ser vacinadas, Claro, exato. E ela começou aqui, no domingo, aqui em São Paulo, com a Coronavac, aliás, essa briga aí do Dória com o Bolsonaro enfim, o Dória deu um 7-1 aí no Bolsonaro, conseguindo vacinar primeiro aqui em São Paulo com a vacina que, no final das contas, foi desenvolvida pelo Butantan, e com uma iniciativa e com o dinheiro do governo do estado de São Paulo. E ontem, na sexta-feira, chegaram as primeiras doses da vacina da AstraZeneca, que vai ser desenvolvida depois pela Fundação Oswaldo Cruz, pela Fiocruz. Essas primeiras doses chegaram prontas da Índia, e vão ser incorporadas também ao Programa Nacional
a vacinação. Só que, infelizmente, isso daí é muito pouco, né, Matheus, para a gente ter a população vacinada. Aliás, não dá nem para os profissionais de saúde serem vacinados. Né? Claro, assim, uma quantia assim, ínfima. E o que a gente vê, não, apesar disso, não, são pessoas furando fila, não, pessoas que não fazem parte aí dos grupos prioritários, furando fila, que é uma coisa, é um absurdo isso daí. Brasil, né? Como que é aquela frase lá? Tipo, em saco de farinha com pirão, alguma coisa assim? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Exato, é exatamente isso, gente. Então é uma coisa, só que chega a ser desumano isso, porque as pessoas que estão aí na linha de frente estão morrendo, né? Elas precisam receber essa vacina antes, né? E o Brasil, para piorar a situação, né, a gente está vendo aí a crise diplomática do Brasil aí com a Índia, não com a Índia nem tanto, mas com a China certamente, né? E essas duas coisas estão atrapalhando a vinda de novas doses prontas ou dos insumos para que o Butantan e a Fiocruz fabriquem a vacina aqui. Agora os governos aí, as autoridades estão tendo que correr atrás desse prejuízo aí, não para melhorar a diplomacia e conseguir esses insumos, principalmente da China, não, para que nós possamos continuar o nosso programa de vacinação. Então, começando aqui o debate, né, eu até uma pergunta que eu sempre faço aqui, vou fazer de novo para contextualizar, né, quando chegar a sua vez, né, quando estiver disponível para você, você vai tomar a vacina, não, qualquer que seja a vacina que estiver disponível aqui, não? E essa ordem da vacinação, o que você acha dela? Porque prioritariamente o primeiro grupo, não, que demoraria aí mais ou menos 4 meses para ser imunizado, não seriam justamente os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à doença, não? Idosos com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência, como asilos, não? Pessoas a partir de 18 anos que tenham algum problema de saúde, aí, uma comorbidade, não? E indígenas que vivem em terras indígenas. Não? Aconteceu até uma coisa também curiosa, digamos assim, esses dias, não? Que o governo ele disse que ele vai incluir também no grupo prioritário profissionais da área de transporte, que na verdade é uma maneira de atender a pressões da base dos caminhoneiros. Não? Então os caminhoneiros e os motoristas de ônibus e cobradores também seriam incluídos aí nesse grupo inicial. Não? O que vocês acham disso daí? Não? E o que vocês acham desse pessoal que está furando fila? Não? Pois é, olha só, aqui a gente tem um comentário que já é curioso aqui da Ana Muniz, né, que é de Portugal, já nos assiste aqui, já longa data, muito tempo nos seguindo. E ela fala sobre como Portugal, ela diz assim, né, tipo, que é o pior país em infectados e mortes, assim, acho que se refere lá na Europa, né, porque... A relação por milhão de habitantes, né? Sim, não, até dei uma busca aqui rápida assim, nos gráficos e realmente, nossa, o número de mortes em Portugal assim deu um tremendo de um salto. Assim, né? O gráfico é assombroso, assim, como que ele está crescendo rápido em Portugal. Sim, né? E ela continua aqui, diz que a vacinação em Portugal começou logo no início do ano, mas as quantidades são insuficientes para acelerar o processo do alcance de imunidade de grupo. Curiosamente, aqui em Portugal também está sendo uma coisa bem civilizada, sabe? Mas o problema é isso mesmo, como ela fala, não tem o suficiente para todo mundo. É um país como Portugal, né? Imagina contraste que seria uma coisa dessas num país como o nosso, que tem muito mais gente. Pois é, não, na verdade o que a gente observa, não, até a própria Organização Mundial da Saúde já observou isso daí esses dias, como que os países ricos não estão ficando com a maior parte das vacinas, e enquanto os países pobres, que não é nem o caso do Brasil e menos de Portugal, estão ficando com nenhuma ou pouquíssimas vacinas, né? Nós estamos aí no meio do caminho, né? O Brasil, mal a mal, aí vai ter 12 milhões de vacinas, aí somando os 2 lotes da Coronavac e esse primeiro lote da vacina de Oxford e AstraZeneca, não? Sim. Mas tanto aqui quanto em Portugal, não, ainda é muito pouco, não? Enquanto nós vemos outros países aí tudo bem, países menores, não, como Israel, que espera concluir a vacinação de toda a sua população até março, assim, né? E outros países como Estados Unidos, ou Alemanha, ou Nova Zelândia, ou Canadá, que já compraram, não receberam ainda, lotes de vacina, não, que seria suficiente para vacinar 3, 4, 5 vezes a população. Né? Um pouco de exagero, né? Talvez até. Pois é. Vamos ver o que acontece depois. Não? Sim, a Alemanha e a Nova Zelândia já disseram que assim que se vacinarem toda a sua população, eles vão doar, vão passar adiante aí essas vacinas adicionais aí que
que eles compraram. Né? Espero que os outros sigam no exemplo também. Tomara, né? É. Até avançando um pouco aqui nessa guerra aí da vacina, não, é uma pena que nós tenhamos que passar por isso daqui, porque isso é uma coisa que não interessa ao Brasil e definitivamente não interessa à população, essa guerra aí do Bolsonaro com o Dória. Não. Mas o fato é que o Dória, não, ele fez uma aposta no meio do ano passado, não, enquanto o Bolsonaro, aliás, ele continua não, renegando a vacina, não, e dizendo, não só dizendo que não é obrigado as pessoas se vacinarem, mas colocando continuamente em dúvida a efetividade da vacina. Ontem mesmo ele falou de novo isso daí, não, ou seja, continua colocando em xeque aí a própria vacina, não, só que agora pelo menos ele aceita que as pessoas se vacinem, não. O Dória acabou saindo na frente disso daí, não, e tem provocado danos aí na imagem do Bolsonaro, porque a população cada vez mais está querendo se vacinar, tá vendo aí que a única maneira de retomar a vida, de retomar a própria economia, não, acaba sendo a vacina. Não? Então, a imagem do Bolsonaro, ontem mesmo saiu uma pesquisa do Datafolha, não, que mostra que o índice de rejeição cresceu muito e o índice de apoio caiu muito, não, por conta da condução mesmo da pandemia, não, os casos lá das pessoas morrendo por falta de oxigênio lá em Manaus é uma coisa que pegou muito mal também, né? Sim, você lembra o número aí assim, mesmo de cor? O número da aprovação dele, Isso. ele tinha, se eu não me engano, os que consideravam ótimo ou bom eram 37, caiu para 31, né? Nossa, e os que consideravam ruim ou péssimo chegou a 40, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas acho que é isso. Tá? O fato é que foi uma queda abrupta, não? Ele vinha durante a pandemia, e principalmente depois que começou o auxílio emergencial, ele vinha subindo ou se mantendo pelo menos, não? E agora teve essa queda abrupta. Não? Eu tenho aqui um outro comentário, se posso. Sim, pode falar, claro. Isso que é do Maurício Bastos, ele fala, né, que quem fura fila simplesmente está dizendo com ações que é válido utilizar de artifícios imorais e socialmente injustos para resolver seus problemas pessoais. Que, né, é verdade, assim, é isso aí, Maurício. E pensar, né, que assim, realmente a vacina que a gente tem agora é a Coronavac, né, e tanta gente, assim, né, tipo, vários, principalmente políticos, falando mal sobre a vacina, né, não, quer ser a vacina chinesa e blá, 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 blá. Você vê aí filho de deputado agora tomando, assim, tipo, primeiro. Assim, é hipocrisia mesmo, assim. Teve um caso, inclusive, deixa eu pegar aqui o nome, né, o secretário de saúde de uma cidade do Amapá chamada Serra do Navio, né, o Randolph Scott, que ele até semana passada ele ficava debochando da Coronavac, não? Ele, enfim, veja só, furou a fila para tomar a vacina. Vale dizer que a cidade dele, a cidade inteira, tudo bem que é uma cidade pequena, não, mas a cidade inteira recebeu 89 doses da vacina, né? Ou seja, não é 89 mil, 89 doses. Sim. E ele, que até semana passada ficava criticando e debochando e fazendo por causa da vacina, agora está lá furando a fila para tomar vacina. Então realmente é uma vergonha, como o Maurício colocou aí, isso é uma coisa imoral, né? Porque demonstra que as pessoas não estão nem aí, na verdade, com o bem-estar da sociedade. Não? A gente precisa que os médicos vivam. Gente. Se não tiver médico, se não tiver enfermeiro, não, como que vamos cuidar de toda a população? Não? Não, exatamente, isso aí só prova, assim, caso alguém aqui ainda tenha alguma dúvida do que esses caras falam é só por interesses pessoais, só para atingir os próprios objetivos deles, isso é a prova. Os caras não conseguem nem mesmo seguir com os próprios valores deles, as coisas que eles dizem. Não. É a falta de empatia completa, né? Totalmente. O fim da picada, realmente, isso daí. Né? Foca Se me só permite o isso. abuso de linguagem, falar que o fim da picada saiu sem querer, não. Mas é isso daí, não. Mas é isso aí, gente. Assim, o foco é só na reeleição, focar assim, em manter a sua base. Nenhum deles tem, tipo, qualquer tipo de idealismo claro, assim, é só o idealismo o que tiver na moda. A reeleição, o que tiver na moda. Tanto que, voltando à questão da guerra, da vacina, aí, não, essa semana o Bolsonaro ele proibiu que todos os ministros atendam qualquer pedido vindo do Dória, não, o que não é exatamente uma coisa republicana, não, e isso já está, isso não é de hoje, agora foi só reforçado essa semana, depois que ele perdeu a corrida, não, e isso já está afetando obras do governo de São Paulo, não, que são obras para a população, que dependem de alguma maneira do governo federal. Né? Então as obras aqui estão sendo atrasadas por conta disso daí. Né? O Wesley Mendonça colocou aqui um comentário de que diz que o Dória, né, fez um marketing fake de que é a vacina do Butantan, se referindo à Coronavac.
quando ele fala que a vacina ela é da China. Todos os insumos para a produção da vacina, tanto a Coronavac quanto a Oxford, são da China. Então, Wesley, né? Uhum. A vacina é da Sinovac mesmo, né? Mas, por outro lado, não, essa vacina, ela vai ser depois, não, a partir do segundo semestre, que vai ser feita a transferência de tecnologia e o Butantan ele vai ser capaz de efetivamente produzir o IFA, que é o componente ativo, né, que hoje ainda depende, a gente depende da importação e é isso que está atrasando, inclusive, a produção de mais doses, não? Mas a partir do segundo semestre o Butantan ele vai ser capaz de produzir o IFA aqui mesmo, não? Assim como a Fiocruz vai ser capaz de produzir o IFA da vacina da AstraZeneca, que é uma indústria farmacêutica gigante aí, Sim. que desenvolveu essa vacina, não, a partir de pesquisas iniciais da Universidade de Oxford. É claro que essas vacinas têm uma tecnologia internacional, né, mas o Brasil participou ativamente, tanto o Butantan quanto a Fiocruz, do desenvolvimento dela. Né. Aliás, ainda bem, né, porque senão hoje nós não teríamos nada, não, porque quando a própria Pfizer e a Moderna vieram para cá oferecer doses, não, oferecer na verdade, que o governo brasileiro declarasse interesse em comprar doses das suas vacinas, que são hoje as vacinas mais bem posicionadas, não? Isso foi em agosto, mais ou menos, o governo brasileiro simplesmente disse que não, né? Não colocou, não assinou sequer um compromisso, não. E agora nós não teríamos absolutamente nada se não fosse essas duas vacinas, não. Vou ler um comentário aqui do Denis, que tava para ler, assim, só aparecendo comentário atrás de comentário, mas vou ler agora, assim, não quero deixar o Denis aí esperando. Vamos lá, Denis. Mas vamos lá, ele diz, né, inacreditável como cidades assim como São Paulo contrariam a Anvisa e aplicam todas as doses antes mesmo de receber o segundo lote. Publicado agora há pouco no Jornal da Globo, ele disse, no portal. Então, o Denis está totalmente incrédulo aí com esse tipo de ação. Não sei se eu entendi, aplicou todas as doses antes de receber o segundo lote, eu confesso que eu não entendi. Parece que é isso mesmo, aplicaram todas as doses antes de receber o segundo lote, foi como ele escreveu. Eles também, se quisessem dar uma elaborada também. Mas assim, existe inclusive uma discussão, né, entre infectologistas, porque tanto a vacina de Oxford quanto a AstraZeneca, como aliás da Pfizer e da Moderna também, da Janssen, elas determinam que sejam 2 doses para atingir a imunidade completa. Existe uma discussão entre infectologistas, porque a primeira dose ela já garante alguma imunidade, não? E essa discussão será que não seria melhor dar só uma dose, né, para imunizar uma quantidade maior de pessoas o quanto antes e só depois dar a segunda dose? Né? Essa é uma discussão séria aí que, na verdade, a gente não tem ainda um veredito, não? Os fabricantes eles insistem que são necessárias as 2 doses para que o resultado esperado seja atingido. Não? Sim. Agora, de qualquer forma, não, a distância entre a primeira e a segunda dose varia entre 20 e 30 dias, o que normalmente os fabricantes sugerem. Não? Ninguém ainda deveria ter tomado a segunda dose, não? Se é isso que eu entendi que o Denis colocou aí. Não? Então, temos que seguir adiante com a vacinação aí da primeira dose. O Denis acabou de mandar o link aqui, então, pra dar uma olhada aqui também, pessoal, quem quiser ver agora, já ou depois, bem legal a sessão do Denis aí. Também, gente, isso é uma coisa que eu até queria reforçar aqui, sempre que vocês quiserem trazer qualquer ponto, assim, qualquer coisa, claro que não precisa, mas assim, se tiver afim, tipo, de fazer essa compartilhação, né, tipo, é legal, assim, aí todo mundo vê, assim, assim a informação se espalha, né, mais pessoas Exatamente, né? ficam sabendo, então quem quiser, assim, sempre compartilhando o link, não fique tímido, não se acate, pode mandar mesmo. Lembrando que a ideia aqui, né, como eu falei, a gente está construindo a notícia junto, né? Eu e o Matheus, a gente está dando aí o fio da meada, né, e todo mundo junto dá as suas opiniões e pode trazer novos elementos, como o Denis acabou de fazer. Valeu aí, Denis. Né? Tem mais um comentário aqui do Maurício Bastos agora, é uma preocupação dele, ele pergunta, né, como teríamos um valor agregado para a produção da vacina com recursos de pesquisa e desenvolvimento totalmente nacionais, com um histórico de baixo investimento nesse setor? Excelente pergunta, Maurício. E a verdade é que nós não teríamos, né? A gente sabe aí que, infelizmente, o Brasil é um país que investe muito pouco em ciência, principalmente ciência de base, porque existe a ciência de base e a ciência aplicada. A ciência aplicada é aquela que ela é feita visando um produto, mas isso só é possível quando você tem uma ciência de base, que é aquela que você constrói o conhecimento pelo conhecimento. Né? Vale dizer que a vacina de Oxford agora,
que a AstraZeneca é a produtora industrial, não, ela só saiu tão rapidamente porque a universidade ela já vinha desenvolvendo uma vacina para coronavírus há muitos anos. Não. E o Brasil, infelizmente, não desenvolve isso daí. Não. A gente viu aí os investimentos do Brasil na Fiocruz, que é uma instituição de referência aqui no país. Não, se não me engano, no ano passado o investimento foi de 2 milhões de reais e o governo federal estava dizendo que era dinheiro demais. Não. Na Universidade de Oxford não, foram para pesquisa de base não, 5 bilhões. 5 bilhões, não, olha só a diferença da grandeza. E como o Maurício coloca, não, se nós não investirmos em pesquisa, se nós não investirmos em ciência, incluindo ciência de base, que é aquela que nos leva a permitir depois criar produtos, não, nós nunca vamos conseguir fazer esse tipo de desenvolvimento. Não se cria esse conhecimento do nada de uma hora para outra. Nossa, precisamos agora de uma vacina. Vamos descobrir como se faz uma vacina. Claro, não funciona desse jeito. Não é uma coisa que dá para ganhar no grito. Exatamente, isso precisa, esse conhecimento ele já precisa ser desenvolvido previamente. Não? E vale dizer, precisamos de investimento em ciência em todas as áreas, não? Na área de biológicas, de ciências médicas, como agora a gente está falando, não? Na área de exatas, por exemplo, na parte de engenharia, de física, novos materiais, tecnologia digital, na área de humanidades também, não? Porque na verdade a gente precisa da ciência na área de humanidades para melhorar, enfim, as relações sociais, que é alguma coisa que também está muito ruim aqui, né? Excelente pergunta aí, Maurício. Mais um comentário que dei, assim, que ele conclui, a gente pode passar já para o próximo assunto. Ele diz assim, né, que a própria Audi, que fechou recentemente, só montava os carros aqui com peças fabricadas fora do país. Mesma lógica da vacina. Estamos montando a vacina aqui. Essa é a nossa tônica. A monocultura do café, simbolizada agora pela soja, sempre assombra o país. Temos que ter cuidado com isso. É verdade. Infelizmente, a indústria automobilística, não, a gente produz, a gente até produz assim, as peças aqui, tudo, não, mas a pesquisa dos veículos, né, para justiça seja feita, existe alguma pesquisa de veículos aqui no Brasil. Existem veículos eminentemente nacionais, ou pelo menos versões nacionais de veículos mundiais de grandes marcas, tá? Mas o que nós fazemos muitas vezes é só replicar aqui no Brasil, não, produtos que foram desenvolvidos internacionalmente, né? Aliás, pegando esse gancho aí do Maurício, né, e falando até a questão da importância da pesquisa e do investimento na ciência, né, a gente poderia até fazer uma comparação, por exemplo, com a China. Não? A China é um país que depois lá da Revolução Comunista ela virou um país agrário, não? Eram valores lá do Mao Tse Tung, e depois, enfim, quando o Xi Jinping ele assumiu a presidência, a China deu uma guinada em relação à industrialização e até a uma coisa pitoresca que existe lá, que é um socialismo capitalista selvagem. Né? Eles continuam sendo socialistas na política, mas são extremamente capitalistas na economia. Né? E a gente vê hoje a China, inclusive, é o país que tem mais milionários do mundo, né? Mais até que os Estados Unidos. Né? Mas o que é interessante é que a China, que era um país agrário, né? Depois o início do processo de industrialização da China se deu pela cópia. Né? Os chineses não tinham o menor pudor em copiar produtos aí do Ocidente, não? E até que daí surgiu até aquele negócio do Xing Ling, que são produtos chineses de baixa qualidade, não? Uhum. Mas de alguns anos para cá, a China continua fazendo Xing Ling, porque afinal de contas ela a indústria é movida por reproduções de baixa qualidade e baixo custo, mas a China se tornou também um dos maiores polos de desenvolvimento tecnológico do mundo, né? Em todas as áreas, haja vista a própria vacina, né? Mas também a área de tecnologia, né? A gente tem essa briga aí com o 5G, né? A Huawei, por exemplo, eles lideram o 5G mundial. Como? Com pesquisa, não? E é uma empresa chinesa, não? Então o Brasil parece que a gente vai ao contrário, a gente está na contramão disso daí, não? A gente vai ficando cada vez mais reprodutores. A gente está vendo aí o que aconteceu há 2 semanas atrás, a saída da Ford no Brasil, porque o mercado brasileiro deixou de ser interessante para a Ford por causa do custo do Brasil, mas também porque a Ford, que tem lá os seus problemas também, inclusive internacionalmente, ela quer investir em produtos que não são interessantes no Brasil, entre eles o carro elétrico,
que é uma tendência que todos os países desenvolvidos querem investir, e o Brasil não tem absolutamente nada com relação a isso, não tem sequer uma política com relação à eletrificação da sua base de veículos, né? Apareceram uns comentários interessantes aqui agora Vamos lá. também. Então, posso ler mais algum só? Claro, pode. Beleza, então, começando aqui por um do Denis. Ele disse que ele quer saber aqui, né, como que a Inglaterra está indo agora, porque foram eles que começaram, né, com a vacinação, né, ainda lá, assim, por meio de dezembro, né. Foi o primeiro país a vacinar, né? Isso, então ele quer saber o Denis aqui, então, como é que tá lá? Aumentou a vacinação, ou conseguiu diminuir? E pelo fato também pergunto, né, que hoje a França e a Holanda aumentaram a vigilância. Fiquei Sim. curioso que... É uma boa pergunta. O Reino Unido foi o primeiro país a vacinar, não, foi inclusive com as vacinas da Pfizer, não, as primeiras, eles já têm hoje aprovados também a da Moderna e a da AstraZeneca Oxford. Não. No começo, o governo britânico foi criticado porque o ritmo de vacinação não estava muito lento, né? E o governo, enfim, acelerou o passo, né? Ele está tentando aí tirar esse prejuízo, né? Hoje está num ritmo melhor do que estava no começo, mas ainda precisa melhorar mais. Mas tanto o Reino Unido quanto outros países da Europa, a própria Holanda, não, mesmo com a vacinação já em curso, eles decretaram fechamento, aumento das restrições, não? A própria Holanda decretou nessa semana, mais do que um simples lockdown, ela decretou um toque de recolher, ou seja, ninguém pode ficar na rua sequer. E é a primeira vez que a Holanda faz isso desde a Segunda Guerra Mundial. Porque pensa, né? A vacina é a única esperança que nós temos para que a gente possa voltar a ter uma vida mais ou menos normal, inclusive para retomar a economia também, né? A economia ela não vai retomar enquanto as pessoas continuarem morrendo. Já visto que acabou de acontecer aqui em São Paulo, que de novo fecharam um monte de coisas, né? A gente vai até falar disso depois, né? Não, até assim, fiquei curioso com isso que o Denis trouxe, né? Como que a Inglaterra tá indo, né? Porque eu tava meio desligado já da situação de lá. Então eu busquei rápido aqui agora mesmo, assim, pra ver se encontrava alguma coisa interessante sobre isso. Eu achei aqui um texto relativamente recente do UOL, do dia 7 de janeiro, então desse mesmo mês, né? Até vou compartilhar o link com vocês rapidão, que fala sobre como, né, o desânimo, ele, enfim, parece que cresceu ainda e domina os britânicos mesmo já com um mês de vacinação. O pessoal não tá ainda muito bem, assim, porque acho que ainda não tá, né, o suficiente. Porque os números são altos, né? A vacinação é um processo muito demorado, e mesmo lá quando eles começaram a vacinação lá em dezembro ainda, eles ainda, assim, né, estavam dando aquela apertada lá, né, tipo, nada de teatro, nada de cinema. Então, acho que assim, da forma que eu entendo, vou compartilhar o link aqui agora. É uma coisa assim que é natural, assim, que sabe, um negócio muito tenso mesmo, é pesado, mas acho que é o certo, assim. E vale dizer que depois que você toma a segunda dose, que supostamente é um mês, ou quase um mês depois da primeira dose, a imunização completa, ou enfim, até onde ela vai chegar, de acordo com a eficácia da vacina, ela demora mais ou menos outro mês ainda, né? Ou seja, depois que você toma a primeira dose, você precisaria quase 2 meses para dizer que você está imunizado, né? E o Reino Unido, que foi o primeiro país a imunizar, ainda não chegou nesse prazo. Portanto, a população ela está em processo. E vale dizer também, e isso é super importante a gente trazer aqui, falamos até disso na semana passada, a vacinação não é só uma decisão pessoal, né? Você toma vacina, você se imuniza, mas se grande parte da população, e quando eu digo grande parte, digo 70%, 80%, se 80% da população não tomar a vacina, o vírus vai continuar circulando, né? E vai, enfim, continuar infectando pessoas que, por uma razão ou outra, não tomaram a vacina. Portanto, é necessário que um grande número de pessoas se vacine para que a gente atinja finalmente a tal da imunidade de rebanho ou de grupo, né, como se diz, né? E dessa maneira o vírus ele deixa de circular. A vacinação é uma coisa de consciência social também, né? E vale dizer, não só para concluir a resposta longa para o que o Denis perguntou, o Reino Unido ele está longe ainda de conseguir uma vacinação em massa, né? Pelo próprio processo, o tempo de vacinação. Então, vai demorar, gente. E aqui no Brasil, que a gente não tem ainda sequer um calendário, além aí do primeiríssimo grupo, né? Os especialistas acreditam que a vacinação ela vai entrar por 2022, né? Então a coisa vai longe. A gente precisa continuar
tomando os cuidados. A coisa não dá para relaxar. Para finalizar esse assunto, já antes que a gente se estenda mais que a gente já se estendeu, né? O João Batista Júnior fala aqui, né, que o Dória deveria ser banido da política. A saúde da população jamais deveria ter sido politizada dessa forma. É importante ressaltar que foram 16 anos de retrocesso com o PT construindo estádios de futebol. Então, Joaquim, né? João, perdão. Então, João, eu acho péssimo aí realmente qualquer iniciativa de se politizar a vacina e a própria doença, né? E o que nós mais vemos no nosso país, não, na esfera federal, esferas estaduais e esferas municipais, são autoridades politizando. Não? Nós precisamos colocar em primeiro lugar a saúde da população com iniciativas que são realmente eficientes, parar de falar besteira e parar de ficar disseminando informações que deixam a população confusa e todo mundo ir junto para um lugar certo, que é o lugar que a ciência determina. Né? Eu acho lamentável aí qualquer iniciativa de politização e de autopromoção em cima tanto da vacina quanto da doença. Não? E infelizmente nós temos demais isso aqui mesmo. Né? Vamos para o próximo assunto aí? Muito bem, pessoal. No nosso segundo assunto, vamos falar agora de um pouco de internacional. Na quarta, o Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos, não, sob um fortíssimo esquema de segurança. Não? Uma posse realmente muito diferente por conta do atentado que aconteceu, né, o ataque ao Capitólio, ao Congresso americano, no dia 6 de janeiro. Né? Bom, entre as primeiras ações do Biden, não, está a tentar desfazer alguns atos que eram erros grosseiros do antecessor, do Trump, não? Mas fica a pergunta, né? Será que ele vai conseguir fazer um bom governo em cima da terra arrasada que o Trump deixou ali, não? Um país completamente dividido, pessoas falando em uma segunda guerra civil nos Estados Unidos, não? Um pouco de exagero aí, mas tem pessoas que realmente acham isso sério, não? E aí, como que essas ações, eventualmente, do Biden vão afetar o mundo e particularmente nós aqui no Brasil, né? Porque a gente sabe que, como tem até um ditado, não, que aliás fica mais emblemático nesse momento, não, o ditado que diz que quando os Estados Unidos espirram, o Brasil pega uma gripe. Né? Então, haja visto que nós vivemos hoje no Brasil, aí a própria polarização da nossa sociedade está intimamente ligada à polarização que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump. Agora, com a saída do Trump, será que as coisas vão mudar aqui para nós também de alguma maneira, não? E o fato é que o Biden, ele já anunciou ainda em campanha que iria pressionar o Brasil, por exemplo, na questão da política ambiental. Né? Poderia até impor sanções, que seria uma coisa, aliás, inédita na história do Brasil, pelo menos na história recente, de nós sofrermos uma sanção não só dos americanos, nunca, né? Internacional, assim, né? O Brasil sempre foi um país que tinha excelentes relações diplomáticas com o mundo, não? Aliás, muitas vezes nós éramos levados para sermos árbitros em questões internacionais, não? E agora, enfim, nós viramos párias internacionais. Não? O único país, parece que do mundo que gostava da gente ainda, gostava bem, entre aspas, era os Estados Unidos com o Trump. Não? Porque, na verdade, a gente sempre andou abanando o rabinho para ele aí nos últimos anos e o Trump nunca deu nada para a gente. Mas o fato é que ele, pelo menos, validava essas posições diplomáticas do Brasil. Né? E agora nós não temos nem isso. Né? Então, o Brasil está bastante isolado e não sabemos o que pode acontecer. Né? Bom, as primeiras coisas, aí, aliás, não só para dar um contexto, aí, os primeiros atos executivos, que seria o equivalente a um decreto que o Biden fez nesses primeiríssimos dias do seu mandato, não foi, primeiro, entrar, né, trazer os Estados Unidos de volta para a Organização Mundial da Saúde e dizer explicitamente que quem controla, quem dá o norte do combate à pandemia é a OMS, que é um posicionamento radicalmente, diametralmente oposto ao posicionamento do Trump. Não? O Biden também colocou os Estados Unidos de volta no Acordo de Paris, que é um acordo, enfim, sobre o clima, não? Situações para melhorar o clima, que é uma coisa que vai impactar eventualmente aí o Brasil, não? Combater o terrorismo doméstico, não? A disseminação de ódio, as fake news, o supremacismo branco. Ele reforçou também as agências e as instituições democráticas que andavam meio desmontadas pelo governo anterior, não?
ordenou o uso de máscaras em tudo que é estabelecimento federal, também contrariando regras anteriores, né? E fez algumas ações para ajudar ainda mais a população a passar por isso, como, por exemplo, impedir que pessoas que não conseguem pagar o aluguel ou a hipoteca sejam despejadas das suas casas, facilitar empréstimos para empresas e até para estudantes, né? Colocar mais dinheiro aí, não, auxílios emergenciais para a população. Por outro lado, tirou o dinheiro da construção do infame muro entre Estados Unidos e México, né? E ele também desfez algumas atrocidades, não? Como, por exemplo, separar entre os imigrantes ilegais que eram presos, separar os pais dos seus filhos, não? Ele já disse que isso tem que acabar enfim, os órgãos responsáveis precisam reunir essas famílias. Também eliminou as proibições de viagens, não? De países de maioria muçulmana, que era uma outra coisa, né? Então, vamos ver aí, não, o que vai acontecer nessa mandato do Biden. Aliás, no discurso dele, não, ele fez muita questão de ressaltar a questão da união, não, disse que a democracia prevaleceu, né? Então ele quer ir contra isso, né? O que vocês acham que isso pode impactar no Brasil? Aliás, o que nós podemos eventualmente aprender com os exemplos aí do Biden? Porque a gente aprendeu muitas coisas aí com os exemplos do Trump, né? Será que nós vamos aprender também com os exemplos do Biden? Veremos, né? Veremos. Aqui o pessoal, né, já está comentando um pouco, né? O Denis fala que, né, a pergunta agora é para fazer uma analogia com o Brasil, pois sempre sofremos depois de mesmo tempo que acontece nos outros países, né? Hoje faz um ano que o Wuhan fechou tudo e mostrou na TV que as pessoas não têm casos, assim, mas todos ficam protegidos e seguros em distanciamento. E agora a questão é ver como a gente vai lidar com isso, né? Será que a gente ainda vai ter esse legado negacionista do Trump, ou será que a gente vai começar a mudar, assim, para algo diferente, né? Também depende muito de como o Biden vai agir, né? Assim, a princípio, no momento, nesse primeiro momento, parece que, assim, ele está andando na direção certa, mas, assim, desde que se mantenha, isso já é a primeira coisa que tem que acontecer. E o Roberto Salvador aqui também está comentando um pouco aqui com a gente, né? E ele não está muito esperançoso não, né? Fala, assim, de que até ele acha que 2021 vai ser pior que 2022, e isso considerando, assim, de que ele está com medo de que, na opinião dele, assim, se alguma coisa acontecer nas eleições, né? Uhum. Só falta eleger ele Bolsonaro mais uma vez. Bom, o Bolsonaro já cantou a bola, né, que caso ele perca a eleição, ele vai melar o jogo, né? Ele já disse explicitamente que o que aconteceu nos Estados Unidos vai ser muito pior aqui no Brasil. Usou exatamente essas palavras, inclusive, né? E o que, aliás, né, a gente traz de volta aquela velha discussão de novo das urnas eletrônicas que façam votos impressos, né? Discutimos isso já aqui longamente, não? Como que isso aí, na verdade, o voto impresso, ele, ao contrário do que os apoiadores do Bolsonaro dizem, isso não é uma maneira de garantir a segurança da eleição, mas, na verdade, de incluir um elemento de insegurança para uma eventual contestação na justiça de resultados. Exato. Né? E, enfim, o fato é que, sejamos claros, não, o negócio dos Estados Unidos é fazer negócio com o mundo inteiro, não. Os Estados Unidos vai querer continuar fazendo negócios com o Brasil, né? Ele não vai nos bloquear completamente, não. E o Biden, né, ele vai fazer as coisas para os Estados Unidos. O democrata para o republicano não é tão diferente assim, do ponto de vista ideológico lá. O Trump ele era uma exceção grotesca. Exatamente. Mesmo o Trump ele era grotesco, né? Os republicanos, se você comparar o Trump com o Bush, aí com o Reagan, com os Bush... Não, é uma comparação injusta mesmo. O Trump é um cara que era quase uma política de terra arrasada, não? E o Trump ele era ruim, principalmente na sua política externa, não? Essa briga enorme com a China que arrastou a gente junto, não? Mas veja só, nesse sentido eu acho que talvez a gente comece a aprender alguma coisa, né? Quando o Trump ainda era presidente, mas ele já era o que os americanos chamam de pato manco, ou seja, aquele período entre o resultado da eleição e o fim do mandato, né? O Brasil já começou a fazer algumas mudanças, por exemplo, o governo brasileiro já está dando sinais de que ele não vai proibir a entrada da Huawei aqui no Brasil para o 5G, que era
uma coisa que o Trump insistia pesadamente e tudo indicava que o Brasil ia aceitar essa pressão. Foi uma tremenda saia justa. Exatamente, né? E as próprias empresas brasileiras de telecomunicações, elas eram contrárias a isso, porque eles querem a Huawei aqui, né? Não só porque aparentemente a tecnologia é melhor, mas também porque trocar, porque hoje eles já têm muita coisa da Huawei aí no 4G, né? Isso geraria uma despesa imensa para elas, né? Então agora o governo parece que está dando sinal de que vai parar com essa pressão. Por outro lado, não, e aí muito a contragosto, não, o Brasil está tendo que agora fazer as pazes aí com a China depois de insultar a China, literalmente, não, o governo brasileiro e autoridades brasileiras continuamente insultaram a China de uma maneira gratuita, que era um negócio completamente irracional, porque a China é o nosso maior parceiro comercial, é o país para quem nós mais vendemos e o país de quem nós mais compramos, e vale dizer que a gente vende muito mais do que compra da China, portanto ainda por cima é uma balança favorável. Exato. E a gente ficava insultando, diminuindo, arrumando picuinhas com a China. E agora, não, olha só, ironia das ironias, não, se a China não mandar insumos para a gente não vai ter nem vacina. Não. Agora a gente está tendo que correr atrás desse prejuízo. Então talvez o simples fato do Trump ter saído da jogada, não, mesmo que o Biden não fizesse nada, já é uma mudança para a gente. Não? Sim, mas agora realmente a questão é a gente acompanhar essas mudanças, né? Tipo, dançar segundo a música, né? Seguindo a música. Vou juntar aqui dois comentários que eu acho que eles acabam se casando aqui muito bem. O primeiro é do Fernando Pereira Gomes aqui, falando que sobre o governo Biden, né, é preciso que o governo brasileiro busque manter sim o bom relacionamento de cooperação, diálogo e em especial, ele ressalta aqui, né, sobretudo nas questões ambientais e de direitos humanos, assim, e as ambientais em primeiro lugar, de fato, assim, porque o que mais aparece para o mundo como um todo agora, aqui no Brasil, é sobre como a gente está destruindo a Amazônia. Sim. Que é, né, sabe, o famoso, né, pulmão do mundo, como todo mundo conhece. E, enfim, hoje a gente é mais conhecido pelas nossas queimadas do que pelo nosso futebol, então... Que saudade de quando a gente era conhecido pelo futebol, aliás, não, ultimamente nem isso, nem essa alegria a gente está tendo, nossa senhora. Sim, pois é, não, e agora também o outro que eu queria juntar aqui é um comentário aqui do Denis, né, assim, será que nós brasileiros vamos ficar em último plano diante do Biden? Ou seja, já a gente tem confusões com a China e agora vem os Estados Unidos, como é que vai ficar? E assim, realmente, Denis, assim, o que vai acontecer se a gente não acompanhar as mudanças é isso mesmo, a gente vai ter duas superpotências em cima da gente, assim, pra gente se preocupar, né? Pois pisando no país porque não a gente não consegue mudar. Duas, não. A China e os Estados Unidos, aí realmente, assim... Mas você sabe que, veja só, né, aí fontes de Brasília não indicam que o Ernesto Araújo, que é o nosso chanceler, o ministro das Relações Exteriores, está balançando, porque ele é justamente um dos mais ferozes críticos à China, de uma maneira totalmente ideológica e gratuita, não? E agora, enfim, como não tem mais aí a tutela do Trump, não? E a gente está precisando demais, a gente sempre precisou demais da China, por isso que eu digo que é uma coisa completamente irracional que a gente vivia, mas agora a gente precisa mais ainda por causa da vacina, não? O Ernesto Araújo está balançando, inclusive uma tentativa aí de reaproximação da China, o chanceler foi colocado de fora, ele não está participando disso aí, porque os chineses, enfim, eles foram ofendidos, não? Ofendidos efetivamente, de maneira contínua aí, pelas autoridades brasileiras, particularmente o ministro das Relações Exteriores, não? Agora, pegando também, bom, era o Fernando e o Denis, né? Isso. Eu acho assim, o Brasil ele virou um pária internacional já, isso já é um fato, nossa imagem, eu acho que nunca esteve tão ruim no mundo, nunca esteve tão ruim. Tipo, nós somos agora um país isolado, num grupinho, assim, onde está, por exemplo, Coreia do Norte, não, Rússia, a gente acha que está numa situação pior que a Rússia, inclusive, do ponto de vista de imagem internacional. Acho que a Hungria também, né? Que são países... Só gente boa. E a Venezuela também, então a gente está nesse cesto de gente legal aí, não? Mas, como eu disse, o negócio dos Estados Unidos é fazer negócio, né? O Biden, ele vai continuar fazendo, ele não vai bloquear o Brasil de maneira nenhuma, eu duvido que ele faça isso daí, não. Mas certamente vai ter uma agenda aí de sanções, de imposições aí que vai ter que fazer com que o Brasil, enfim, se realinhe, né? E eu espero sinceramente que as autoridades brasileiras percebam isso daí, não?
e façam as mudanças necessárias, né? Ficar nesse discurso ideológico vazio aí, não, que não leva a absolutamente nada, aliás, muito pelo contrário, não, só traz incontáveis prejuízos para o Brasil, do ponto de vista social e do ponto de vista de economia, não, internacional, de compartilhamento de recursos, de tecnologia. A gente ficou lá no fim da fila, né? Precisa reverter esse quadro. Sim. Aqui uma rápida pergunta do Denis também, ele pergunta, né, será que agora a Huawei vai estar mais presente nos Estados Unidos? E sobre isso acho que não exatamente, né? Porque eu acho que não. eles ainda são, assim, mesmo sem o Trump, Estados Unidos e China ainda são rivais comerciais, né? E eles têm ainda, qual que é a TNT, né? Tem a TNT nos Estados Unidos, não, mas eu acho que não, viu, Denis? Como o Matheus falou, a ascensão do Biden ao poder, não, claro que não vai existir mais aquele discurso de ideologia, não, que existia com o Trump, mas eles continuam sendo rivais aí, né, para descobrir quem que mantém a esfera de influência internacional. Os Estados Unidos quer, assim como na época da Guerra Fria, os Estados Unidos ele fez frente à influência da União Soviética, né, e no final das contas ganhou essa Guerra Fria aí, né. Agora os Estados Unidos ele vai continuar tentando fazer frente ao aumento da influência geopolítica da China, porque a China realmente não para de crescer e ela daqui a bem pouco tempo vai se tornar, assim, inevitavelmente a maior economia do mundo, né, superando os Estados Unidos. Uma questão de tempo só. Até pelo tamanho, enfim, a dominação chinesa não é uma dominação cultural, assim, né? Nossa, a China vai dominar o Brasil culturalmente. Acho que não, acho que vai demorar muito que a gente aprenda mandarim, igual a gente aprende inglês hoje, né? Mas ela domina o mundo, na verdade, pela sua produção industrial, né? E isso já domina. Até os próprios Estados Unidos, não. As empresas americanas criam lá os seus produtos e mandam tudo para a China fazer, não? E aí, como é que fica isso? Sim. Vamos para o próximo, então? Agora? Vamos para o próximo assunto, então, pessoal? Vamos lá. Olha só, nessa semana, algumas falas aí com um teor bastante autoritário, não? Tanto do Bolsonaro quanto do Augusto Aras, não? Que é o Procurador-Geral da República, não? Acenderam um alerta aí para potenciais riscos à própria democracia brasileira. Não? Eles estão em linha com a postura radical do presidente que está vendo a sua aprovação cair, como já falamos aqui, não? Então está radicalizando alguns pontos aí. Não? O primeiro que fez a fala foi o próprio Bolsonaro, né, que disse no começo da semana que quem decide, abre aspas, não? Quem decide se o povo vai viver em uma democracia ou ditadura são suas forças armadas, que é um negócio assustador isso daí, não é uma bravata delicadíssima, não? Porque ele fala não só para sua base ideológica, como na verdade também para os escalões inferiores das forças armadas. Não? Depois o Augusto Aras, não, o Procurador-Geral da República, não, apontou o risco de atual estado de calamidade progredir para o que chama de estado de defesa, não? Que é, como muita gente já falou, não, o estado de defesa é a antessala da ditadura, não? Porque quando se decreta um estado de defesa, o governo, o presidente, ele pode simplesmente restringir um monte de direitos da população. Só que não tem nada que justifique um estado de defesa no Brasil. Não? Então, se é assim, né, por que essas declarações foram feitas? Né? E o que elas significam na prática? Será que a gente pode simplesmente ignorar isso daí, passar um pano? Ou será que elas estão certas? Será que o Bolsonaro e o Aras estão certos em falar isso daí? Não? Vocês acham que eventualmente a democracia brasileira está em risco de alguma maneira? Não? Vocês veem movimentos aí do governo que pode sugerir caminhos para um autogolpe? Não? São questões que a gente precisa pensar. Não existe no Brasil aí o Brasil foi o único país das Américas que quando se tornou independente das metrópoles, no caso aqui de Portugal, não virou uma república, não virou um império. E o Brasil ele tinha um quarto poder na época do império. Vocês devem se lembrar quando estudaram aí no ensino médio e fundamental, que era o poder moderador, que era o próprio imperador, ou seja, ele era um poder que estava acima do executivo, do legislativo e do judiciário. No final das contas, quem mandava era ele. Não? Bom, com a república, finalmente, em 1889, o poder moderador oficialmente ele foi desfeito, mas o fato é que ele continua existindo, ele sempre continuou existindo no Brasil na figura das Forças Armadas. E muitos políticos e os próprios militares
mantém aceso essa ideia de que as Forças Armadas são informalmente um poder moderador no Brasil, né? Portanto, essa fala do Bolsonaro, não, de quem decide se nós vamos viver numa democracia ou numa ditadura, não, são as Forças Armadas, isso é uma loucura, não são as Forças Armadas. As Forças Armadas, elas existem inclusive para viabilizar a democracia, né? A gente está falando do Biden agora, não? A gente vê lá muito interessante observar a diferença, não? Que lá nos Estados Unidos, que é o país que mais investe no desenvolvimento militar, que tem forças armadas extremamente robustas, não? As Forças Armadas, elas não compactuaram com o Trump e com as ideias autoritárias do Trump, né? Inclusive depois lá dos movimentos do Black Lives Matter, que o Trump colocou a Guarda Nacional para coibir, não, as manifestações, o principal general do exército americano fez uma declaração formal dizendo que aquilo não representa o exército e ele era contra aquilo. Então, lá você vê que as Forças Armadas sabem exatamente qual que é o papel constitucional delas, não? Já uma coisa que apareceu um comentário interessante, né? Uma pergunta de Nária Chefins. Ela pergunta, né, que o Brasil ele sempre foi colocado como mediador na América Latina. E vai até adicionar, né, que em vários casos internacionais do mundo todo, né, como a gente estava falando antes. Sim. Ela disse que agora ela viu uma notícia de que parece que será a Argentina, né? Eu quero saber assim, se isso é verdade. E eu lembro que assim, quando estava vendo acompanhando a posse do Biden pela CNN lá, eles falaram assim, de que parece que, como mediador, assim, acho que é mais interessante agora, pelo menos do ponto de vista desse novo governo Biden, né? Para eles realmente seria muito provavelmente a Argentina, porque Bolsonaro enfim, totalmente contra o Biden. O presidente peruano, ele assumiu há muito pouco tempo, e no Chile também acho que assim, tá uma situação ainda muito instável, então isso tornaria a Argentina a melhor opção para eles. Foi isso o máximo que eu ouvi sobre esse assunto. A gente tem que entender o seguinte: quando você chama um país para ser um árbitro internacional de alguma disputa entre outros países, primeiro, esse país ele tem que ter boas relações com todos os envolvidos no conflito. Depois, ele tem que ser um país conhecido pela sua temperança, pelo seu equilíbrio, pelo seu respeito às regras. E o Brasil, de 2 anos para cá, rasgou completamente o seu histórico. O Brasil ele era conhecido internacionalmente por tudo isso, e agora nós somos conhecidos internacionalmente por justamente negar tudo isso. Então a chance de nós sermos árbitros internacionais hoje, eu diria que é nula. Ninguém vai chamar o Brasil para arbitrar absolutamente coisa alguma, porque nós somos totalmente destemperados no momento. Pois é. A questão aí, voltando aí às falas autoritárias, o recado aí do Augusto Aras, Procurador-Geral da República, sobre o estado de defesa, na verdade isso também foi uma nota que ele soltou dizendo que não caberia à PGR, a Procuradoria-Geral da República, ou ao Ministério Público iniciar um processo de impeachment, porque está se falando cada vez mais do impeachment do Bolsonaro, aí, que isso ficaria restrito ao Legislativo, ou seja, ao Congresso. Então, a PGR não teria nada a ver com isso. E isso também é uma coisa complicada, porque segundo a Constituição, cabe sim ao Legislativo julgar os atos do presidente, que configurem crime de responsabilidade, mas isso não quer dizer que o Ministério Público fica completamente indiferente a eventuais atos do Executivo, atos condenáveis. Aliás, uma das mais importantes atribuições da PGR, da Procuradoria-Geral da República, é a apresentação de denúncia contra o presidente da República por crimes cometidos no exercício do mandato. Ou seja, é exatamente o contrário aí do que o Aras está dizendo. E o mais grave, no entanto, é a ameaça que está contida nessa nota, relacionada aí a calamidade pública que nós estamos por conta da pandemia, com o tal do estado de defesa. Após mencionar o estado de calamidade pública, decretado pelo Congresso em 2020 por causa da pandemia, a nota fala textualmente, o estado de calamidade pública é a antessala do estado de defesa. E, de novo, essa informação é incorreta. A decretação de um estado de calamidade pública não tem nenhuma relação com o estado de defesa, nenhuma, são coisas
juridicamente completamente diferentes. Não? A prevista pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a medida relativa ao estado de calamidade pública, suspende restrições de exigências orçamentárias, basicamente, né? Para permitir que o poder público, enfim, tome ações necessárias numa situação emergencial como uma pandemia. Não? Já o estado de defesa, né, é uma medida de exceção, né, que é prevista na Constituição para preservar ou restabelecer, né, em locais restritos, não é o país inteiro, não, a ordem pública e a paz social. Não? E está destinado exclusivamente, portanto, à defesa do Estado e das instituições democráticas. E não tem absolutamente nada hoje no Brasil que esteja atentando contra as instituições democráticas, talvez só o próprio presidente. Né? Mas, enfim, não tem aí um movimento internacional ou um movimento interno assim, para atentar contra as instituições democráticas, para fazer, então, a decretar aí um estado de defesa, não? Que é um negócio grave. Não? Ele faz sérias restrições a direitos, tipo, não tem mais direito de reunião, sigilo de comunicações, de telefonia, de correspondência, tudo isso é quebrado, ou seja, dá um poder ao governo, não, a um poder que já realmente beira uma ditadura. É por isso que o pessoal ficou preocupadíssimo com isso. Não? Então, o que temos aí, Mate? O pessoal comentando mais alguma coisa? Sim. O Roberto fala, né, de que o presidente está totalmente desalinhado, né? E até chega a falar de que, assim, que ele quer forçar a barra com os militares, mas na visão dele, logo os militares abandonam esse governo. Mas é que tá, Roberto, eu não tenho tanta certeza disso não. Assim, o que parece para mim é mais o contrário. Eu acho que os militares estão cada vez gostando mais desse governo, que é a grande preocupação. O governo ele vem se alinhando, né? Vem afagando os militares aí, não? Tanto a cúpula quanto a base, não? Nunca houve um governo desde da proclamação da República, nunca houve um governo, aliás, tirando evidentemente o período da ditadura militar, não, nunca houve um governo brasileiro com tantos militares no primeiro escalão, né? Por outro lado, não, o governo ele tenta se segurar de outras maneiras, não? Se aliar ao Centrão, por exemplo, para evitar um impeachment no legislativo, não? Então vai se amarrando aí para continuar, dar continuidade à sua permanência aí, mesmo diante do crescimento da insatisfação popular aí. Uhum. Pois é. Que mais? O Maurício Bastos coloca aqui uma frase que diz que as declarações foram feitas porque, abre aspas, a cadela do fascismo está sempre no cio, fecha aspas, Bertolt Brecht. Do Brecht, isso daí, pois é, a frase famosa do Bertolt Brecht, né? Pois é, não, essa frase é engraçada, mas ela tem muito de verdade, não? Isso independe de Brasil, não, mas enfim, governos autoritários, não, eles estão sempre flertando com esse tipo de coisa para a sua própria manutenção, né? E a sua própria sobrevivência. O Maurício que falou, né? Sim, exato. Obrigado pela contribuição ilustrativa aí. Acho que é isso, então vamos pro próximo tema mais aí? um aí. Uhum. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Não? Bom, durante esse aumento, a gente está vendo agora aí, não? O aumento galopante do total de mortos e de casos no Brasil inteiro por conta da Covid-19, não? E aí o governo do estado de São Paulo, ele tomou medidas agora na sexta-feira, não? Voltou, todo o estado está na fase vermelha ou laranja, que são as mais restritivas, não? A própria capital, a grande São Paulo, está na fase laranja, mas vai ficar na vermelha sempre em finais de semana, feriados e todos os dias a partir das 8 da noite até as 6 da manhã, para tentar conter esse avanço e evitar que aconteça aqui o que a gente infelizmente observa em Manaus, que o sistema entrou completamente em colapso a ponto de não ter sequer oxigênio, né? As pessoas estão morrendo asfixiadas, é uma situação dramática, não? E uma das coisas aí que o governo, uma das decisões aí do governo do estado de São Paulo nessa sexta-feira foi cancelar uma determinação do próprio governo do estado de que as crianças agora com a volta às aulas, não, que seria no dia 8, seria no dia 1º de fevereiro, passou para o dia 8, elas seriam obrigadas a ter as aulas presenciais, né, divididas aí em até 35% de ocupação da sala. Né. E agora, por conta desse crescimento, não, o governo ele flexibilizou isso e as crianças
poderão continuar a assistir às aulas de maneira remota, se assim for desejo da criança ou da família, né? E a gente já discutiu, isso é um tema também recorrente aqui, né? De novo, o dia da marmota, né? Parece que passa semana, passa ano e os temas continuam aí na pauta, né? Um tema recorrente aí sobre a importância das crianças voltarem para a escola, para a sua própria formação, a formação da sua personalidade, principalmente crianças e adolescentes, né? Que precisam voltar para a escola para socializar com seus amigos, não, de uma maneira a ajudar na formação da sua personalidade e de outras habilidades sociais. Não. Ao ficar longe da escola, as crianças e os adolescentes estão perdendo um elemento importantíssimo da sua formação. E ou pelo menos a maior parte dos educadores sugerem que não dá mais para ter um ano com crianças fora da escola. Não. E existe um outro indicador também importantíssimo que a gente não pode esquecer, que é a evasão escolar. Não? A evasão escolar aumentou muito no ano passado. A evasão escolar, ou seja, a criança ela simplesmente abandona a escola, que é uma tragédia. Né? A gente precisa ter as crianças cada vez mais na escola e não abandonando a escola. Né? Exato, que foi bastante que a gente discutiu também na semana passada, né? Crianças que abandonam porque não tem a tecnologia necessária para acompanhar isso, né? Então, mais uma vez, lembrando do abismo tecnológico que existe no nosso país, né? E as escolas não têm infraestrutura necessária também, em especial, assim, muitas públicas sofrem com isso. E, por fim, também crianças que simplesmente, sabe, não conseguiram se adaptar com o ritmo do EAD, né? E, de novo, elas não têm culpa, né? É difícil você pedir para uma criança de assim, menos de 10 anos de idade passar mesmo quase anos, quase 5 horas assim na frente do computador para ver aula sem ver os amigos. Não só com o apoio dos pais. E aí a gente entra em outra questão também, que os pais não sabem, não conseguem, ou até mesmo não podem porque eles precisam trabalhar, eles não podem dar esse apoio necessário, principalmente entre as crianças. E aí realmente a situação começa a ficar muito, muito complicada. Por outro lado, existe aí um movimento, os professores, muitos professores têm medo de voltar para a sala de aula até por conta da própria pandemia. Eles têm medo de, enfim, se contaminar. Eles querem voltar só depois de serem vacinados. O que surgiu que levanta aí uma outra discussão se os professores não deveriam ser, como aliás aconteceu em alguns países, inclusive aqui da América Latina, os professores serem incluídos no grupo prioritário, ou seja, para que entre logo para que sejam vacinados. E a gente, diante dessa novidade aí de ter os caminhoneiros colocados no grupo de prioridade, o pessoal se questiona, será que não deveria colocar os professores também no grupo de prioridade? Não? Olha só, tem um outro comentário aqui, né, da Estela Mar, também aqui criticando, colocando de que concorda que nenhum médico quer ser ministro da saúde agora, que é muito arriscado aceitar e trabalhar na gestão do Jair Bolsonaro, né? Pensando aqui, né, que como a gente está já com o Pazuello há quanto tempo já? O Pazuello entrou em maio, né? Então nós estamos ele aí já há 9 meses. Aí. Nossa, maio? Eu jurava que o Taishi tinha ficado um pouquinho mais, né? Mas o Taishi não ficou nem um mês, né? Putz, coitado, cara. O Taishi e o Breve. Não ficou nem um mês, realmente. Olha, aí, outra aqui, continuando, tem um do Maurício, que ele fala que, olha, aposta que respondendo pro Denis aqui, para um comentário que ele fez. Agora qual? O pessoal fez toda uma lista aqui, tipo, já assim. O que o Maurício disse? Diz que a China, né, é capitalista para fora das suas fronteiras, falando aqui do último assunto, assim. Sim. Que aqui, pessoal, vou até esclarecer uma coisa aqui, que é um problema do LinkedIn que acontece às vezes. Tem alguns comentários que aparecem só no computador e outros comentários que aparecem só no celular, não sei porquê, então... A plataforma é bugada, basicamente. Eu acabo às vezes perdendo um pouco o fio da meada, assim, tem que juntar os pedaços aqui, mas qualquer coisa foi mal. Mas o que o Maurício falou aí, a questão do capitalismo da China? Que a China ela é capitalista para fora das suas fronteiras, né? Ou seja, o negócio de ser socialista e tudo é só ali dentro, assim, a imagem, né? Mas é bem legal isso, Maurício. Na verdade, a China é master capitalista dentro das suas fronteiras. É um caso inédito na história do mundo, não? O governo chinês continua sendo socialista ou comunista, como alguns preferem dizer, não? Enfim, tem lá o Partido Único, liberdades restritas, a imprensa controlada e todas essas coisas que nós sabemos, muita coisa ali
nós não sabemos o que acontece na China, não. Mas, então, se na política ela tem tudo isso daí, na economia ela liberou geral, né? Como eu falei, hoje o país que tem mais milionários do mundo é a China, né? E os caras, assim, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Teve até um caso curioso que aconteceu recentemente com o Jack Ma, que é o CEO da Alibaba, né, do grupo Alibaba, né, que ele começou a ser perseguido pelo partido chinês, né, pelo partido comunista, né. E o curioso é que não é porque ele ficou rico demais. Hoje o Jack Ma é a pessoa mais rica da China, não, e uma das pessoas mais ricas do mundo. Não existe nenhum problema hoje na China de uma pessoa ficar rica, não. Ela só não pode ficar mais importante ou brilhar mais do que o partido, não. Então aí começou a ter uns problemas aí o Jack Ma, porque ele é uma celebridade, ele gosta de ser uma celebridade, não. Então aí ele está sofrendo aí um processo, digamos, de enquadramento cultural, não é? Ele vai continuar sendo milionário, não tem nenhum problema, mas não pode ficar querendo ser maior do que o partido, não. É um negócio curioso digamos, essa metodologia da China, não. Agora, voltando aqui para o tema da nossa educação, tem um comentário do Roberto Salvador que critica o Dória, dizendo que ele errou mais uma vez, porque essa tomada de decisão ela foi atrasada, deveria ter decretado isso bem antes, e eu concordo plenamente com o Roberto aí. E é mais uma evidência de que, assim, realmente a forma como esses políticos eles agem, né, e o Dória também aqui acaba não sendo muito diferente não também. Não é nada diferente. Nada, assim, eles agem totalmente assim, né, tanto o Dória quanto o Bolsonaro agem baseado no que eles acreditam e veem que a base deles querem. Independente se isso vai ser ajudar bom eles ou ruim, a ser, eventualmente eleger aí em 2022. Né? Então aí tava num momento o Dória em que parecia que as pessoas, né, queriam voltar, né, tipo, porque tava tendo todo aquele movimento, né, dos pais, que parecia que estava crescendo para as crianças voltarem para a escola. Então o Dória falou, ok, beleza, vamos voltar para as aulas. Mas aí agora a situação tá mudando, né, a vacina chegou, ele tá pensando, então acho que dá para fazer um negócio um pouquinho diferente, o pessoal quer, né, tá querendo esperar, né, tá... Enfim, e é agora que ele faz, de última hora, assim, quase chegando em fevereiro, que é quando as escolas começam, né, e a maioria ia voltar já para o presencial ou híbrido, depende. Ele vai lá e, não, agora... Não precisa mais voltar. Agora não volta mais, agora todo mundo em casa de novo. É o Roberto, né? Isso. Bom ponto que você traz aí, Roberto. É a politização de novo da pandemia, não? Em favor aí de interesses pessoais, e existe uma queda de braço aí, não? De infectologistas, e os educadores eles defendem realmente a volta das crianças. Os infectologistas acham que a gente precisa fechar ao máximo a sociedade para evitar o crescimento que está assombroso, né? Os nossos números hoje eles estão no patamar do pico que nós tivemos lá em julho, agosto, né? E nada indica que vai parar, né? Infelizmente nós chegamos naquele ponto e continuamos subindo rapidamente, né? Infelizmente a coisa vai ficar feia. E os infectologistas aí, o pessoal da saúde diz, demorou para fazer isso, tinha que ter feito antes, não? Aliás, não, a gente viu aí nas festas de fim de ano, né? Foram festas mesmo, a galera pirou legal, né? Fez tudo o que queria, viajou, se aglomerou, foi pra praia e tudo mais, não? E todo mundo da área de saúde falava, não façam isso que vai dar problema depois. E o fato é que deu problema depois, não? Agora, quem era o governante que ia impedir aí as festas de fim de ano, apesar de que isso seria necessário, mas era altamente impopular, não? Então, não demonstra seriedade, para dizer o mínimo, nessa história aí, não? Complicadíssimo, né? A Estela Mara, né, voltou aqui, né, e ela é professora também, disse, né, sobre como os professores, na visão dela, estão certos, aqueles que estão preocupados em retornarem às aulas por medo de se contaminar. Ela diz que entende isso, porque até ela também trabalha com educação, né, então isso aí, na verdade, vai voltar para o presencial, assim, por um ponto de vista puramente educativo, vai mais atrapalhar, assim, do que fazer qualquer outra coisa. Então, tipo, ela diz que realmente é melhor continuar no aprendizado remoto, ela vê como algo viável e melhor opção no momento. De novo, né? Essa é a grande discussão na Estela Mar, né? Viável ou não é viável, não? Para algumas pessoas, eu acho que, principalmente para as classes mais abastadas, não? Perfeitamente viável, porque eles têm até a infraestrutura em casa, não? Existe a discussão, de novo, não? De qual é o prejuízo na formação de crianças e adolescentes, não?
por conta da distância dos seus colegas, dos seus professores, além do prejuízo pedagógico. Será que as crianças estão aprendendo efetivamente? Não? Sim. Assim, coloca esse debate aqui, porque isso é uma coisa que precisa ser debatido, porque existem defesas apaixonadas de ambos os lados, da volta ou de continuar à distância. Não? O fato é que o problema está posto. Não? Mais cedo ou mais tarde, as crianças voltarão e nós precisamos entender e se apropriar desse problema para tomar as medidas de segurança necessárias quando isso acontecer. Sim, até porque assim, o impacto está tão negativo como o Roberto coloca aqui, de que se continuar do jeito que está, real, é difícil recuperar isso, muito difícil. Ainda mais considerando que a nossa educação nunca foi exemplo. Infelizmente, né, Roberto? Infelizmente. Mas enfim, não podemos evitar aí, aliás, temos que evitar, pelo contrário, desculpa, temos que evitar aí que essa situação degringole ainda mais do ponto de vista da qualidade da educação. Né? O Fabrício Rodrigues da Costa, ele coloca aqui um comentário, né, que ele diz, né, que criticar é fácil, e ele fala, né, que a China, ela oprime o seu próprio povo, persegue quem se opõe ao governo, persegue pastores e pessoas que pensam ao contrário de suas religiões. Então, é como eu falei agora há pouco, né? A China é uma coisa super particular, né? Do ponto de vista de ideologia, né? Os caras são radicais, né? Liberdades são restritas, partido único, etc, etc, etc. Do ponto de vista político, não. Do ponto de vista econômico, os caras vivem um liberalismo completo, não. É um país, talvez um dos países com o capitalismo mais selvagem do mundo, né? Que é um negócio que, a princípio, tradicionalmente, né, eram excludentes. Ou você era capitalista ou você era socialista. Né? E hoje não. Né? Vale dizer que, do ponto de vista econômico, uma das premissas do socialismo é justamente a inexistência da propriedade privada. Tudo é do Estado. Né? Isso não existe mais na China. Né? Hoje, como eu falei, eles não tem nenhum problema, inclusive, que pessoas enriqueçam. Né? É um cenário novo aí, mas, de fato, não existe liberdade assim na China de pensamento total, né? Existe até a página 2. Sim, né? Que é algo horrível, mas também a perseguição religiosa vale notar de que não é uma exclusividade da China também. E não é uma exclusividade do socialismo, não. Sim, mesmo aqui no Brasil, aqui no nosso país, a gente não é conhecido exatamente por ser os mais respeitosos assim perante pessoas que pensam diferente da gente, né? É só ver a quantidade de homossexuais que são assassinados aqui no nosso país. Exatamente, a gente é campeão disso aí. A gente anda, e cada vez, infelizmente, nós estamos cada vez mais intolerantes com qualquer coisa que seja diferente do que cada um de nós pensa. Só que é difícil, né? Imagina um país de 210 milhões de pessoas, é muito pensamento diferente dentro de um barco só, né? Sim. Vamos para o último assunto aí? Vamos lá, né? Nossa notícia é bizarra, gente, não? E essa daqui até eu gostaria, ela é bizarra mesmo, tá? Nossa notícia bizarra de hoje se trata de um jovem russo que morreu há algum tempo, há 5 anos, não? E ele voltou à vida, foi ressuscitado, digamos assim, não? A partir de um chatbot, né? Com inteligência artificial criado pelos amigos dele. Não? E isso lembra até, né? A gente estava conversando aqui até com o Matheus, né? Que um episódio do Black Mirror, aliás, até 2, né? Que tem o Sam Junipero, mas principalmente... mas esse é mais o outro, o Be Right Back. Que é o Be Right Back, que é o Volto Já, né? Que eles tratam justamente isso, uma pessoa que morre e ela volta à vida, não? Por um sistema digital com inteligência artificial que aprende, enfim, como essa pessoa pensava, o jeito que ela falava, não, para que, enfim, os seus entes queridos continuem conversando com ela depois de morto. Não? Agora, já pensou se essa moda pega? Não? Puxa vida, de repente o seu bisavô, você vai poder voltar a conversar com ele. Não? Talvez nem tivesse tido a chance de conversar, não. Ou os seus amigos, né? Como seria? Vocês achariam isso uma coisa legal, normal, assim? Achariam isso bacana, não? Apesar que seria possível mesmo falar com alguém com, sei lá, bisavô, porque ele não tinha, nem internet na época deles. Pois é, o bisavô não tem jeito, né? Porque justamente todo o sistema de inteligência artificial, ele precisa de uma base para alimentar originalmente isso. E hoje, com a quantidade de informações que nós deixamos aí nas redes sociais, as nossas pegadas digitais infinitas, né? Qualquer pessoa hoje tem uma quantidade de informação enorme aí que pode alimentar uma base de inteligência artificial. E esse rapaz que aparece aí que é o morto que voltou à vida, não é
Roman Mazurenko, não? Ele era um dos líderes da Revolução Criativa da Rússia. Não? Ele morreu jovem, não? Ele tinha só 34 anos. Ele foi atropelado por um carro em novembro de 2015. Não? Mas os amigos, enfim, eles, inclusive, que trabalhavam com ele em sistemas de inteligência artificial para que as máquinas se comportassem cada vez mais como pessoas, não acharam que, poxa vida, eles não estavam prontos para que ele fosse embora. Então eles criaram esse chatbot, não, e alimentaram o sistema com todo tipo de informação que o cara tinha na rede. Não. A maneira como ele pensava, como ele falava, enfim, tudo que eles levantaram, eles puseram nesse sistema. Não. E o sistema de inteligência artificial, não, todo o sistema de inteligência artificial ele tem uma característica, não, que ele não é simplesmente, ele não simplesmente repete alguma coisa que está ali, pelo contrário, não. Ele consegue aprender coisas novas a partir das interações, não. Tanto que nesse sistema aí do Roman, que os amigos criaram, não, aparecem frases que ele falava, mas também aparecem frases que são totalmente inéditas, mas que refletem a maneira que ele pensava e até o jeito que ele falava. Não. Então é um negócio bem Black Mirror mesmo, não? E outra coisa, não, o sistema ele vai aprendendo, não? Até com as conversas, não? Então os amigos estão lá conversando e se eles podem dizer, olha, o Roman não falava desse jeito, não? E da próxima vez o sistema ele vai corrigir esse erro, por exemplo, na sua base heurística aí, para que ele fique ainda mais parecido com o Roman em questão, né? Isso aparece nesse episódio no Be Right Back. Para quem não assistiu, eu recomendo aí, né? Eu não me lembro, eu acho que é o último episódio da terceira temporada do Black Mirror, se eu não me engano. E a história é justamente de era um casal, não? E o marido, um casal jovem, e o marido, ele, inclusive ela estava grávida, a mulher, e o marido morre num acidente. Não? E aí tem um serviço desse daí, não? Que primeiro ela contrata e alimenta toda a informação das bases de dados e o cara simplesmente volta. Né? Inclusive, primeiro era só coisas escritas, e aí depois ela faz um upgrade do sistema e o sistema começa a falar com a voz do marido falecido, né? Que é um negócio creepy. Né? Mas o negócio fica louco mesmo quando ela faz o último estágio e vem um robô, um humanoide, né? Um boneco, né? Que era fisicamente igual o marido, não? E ele tinha toda a inteligência artificial, não? Parecia que realmente a pessoa tinha voltado à vida. Foi pior, né? Ela vinha umas partes, ela tinha que montar o boneco, colocar dentro de uma banheira com um líquido lá. Um negócio... Cara, assim, era uma coisa bastante estranha. Depois, durante a noite, depois, né, na manhã seguinte, o boneco tava pronto, lá nu, né? andando assim, falar, oi, mano... É um episódio perturbador, mas assustador. muito interessante. Não? E é louco ver que agora não, esses amigos aí do Roman na Rússia não estão criando esse chatbot aí, não, que é capaz de trazer o cara de volta à vida. Não? Primeiro passo aí para chegar nesse episódio aí do Black Mirror. Não? Mas o que vocês acham disso? Vocês acham isso uma ideia? Nossa, que legal, que barato. Ou vocês acham, cara, creepy isso daí? Não. Melhor deixar os mortos. O que vocês acham dessa história aí, né? Olha, eu vou mais pro lado, assim, que acho uma ação, assim, meio macabra, minha opinião. Assim, se vocês gostam, tudo bem. Porque queremos ouvir as opiniões, né? Eu acho um pouco esquisito. Até porque, assim, eu acho que... Bom, acho que atrapalha o luto de uma certa maneira, porque você tá conversando com a pessoa, você não sabe que tá morta, ela tá ali, mas ela não tá ali também. Então, da forma que eu encaro, parece que você está tentando preencher um vazio, assim, que de verdade não tem como, né? Então, acho que na verdade acaba sendo um negócio meio deprimente. Uma hora vai cair a ficha. Muitas pessoas estão criticando o grupo de amigos aí, né, dizendo meio na linha aí do que você está dizendo, né? Que essas pessoas, inclusive, não estão permitindo viver o próprio luto. Vale dizer que ele já morreu há 6 anos, né? 5 anos, né? Foi em novembro de 2015. Então, isso daí estaria atrapalhando o próprio luto deles, não? Mas é um debate, né? Sei lá. Mas, por enquanto, nos comentários aqui, o pessoal tá um pouco mais entusiasmado. A Ana Souza Machado, né? Participa sempre aqui das bizarras, falando que tem uma lista... Boa, viu? Olha só, Ana, tá ficando conhecida. Mas ela tem uma lista de pessoas para fazer já. Olha só, vários
vários bonecos. A Estelamar Borges Santos coloca, né, de que se fosse real, traria a irmã Tânia de volta, que faleceu há 2 anos e ela sente muito a falta dela. Pois é, né? Sinto muito esse Lamar, não. Sim, meus pêsames. É. Eu não sei, será que a gente poderia contratar? Eu fiquei pensando aqui, será que dá pra gente contratar, por exemplo, eu queria trazer o Elvis de volta à vida, se bem que tem gente que diz que o Elvis não morreu até hoje, né? A mesma coisa com o Michael Jackson. Pois é, não, será que trazer também, podíamos contratar uma celebridade assim morta para continuar conversando com ele? Né? Trazer, não sei, o Fred Mercury de volta à vida, por exemplo. O exemplo. Fred Mercury seria legal, o Fred Mercury seria legal. O Dennis, óbvio, né, assim, fica com suas referências, né, diz que esse tema encontra-se na série Second Chance. Nunca tinha conhecido essa, na verdade. Boa referência aí, Dennis. Colocou mais um link também aqui com a cultura do... Ai meu Deus, me esqueci o nome do termo. Estudei isso e já me esqueci. A cultura do Jenkins lá, a cultura do... Cultura da convergência. Isso, cultura da convergência, isso. Mas é isso aí, Denis, é isso aí. Boa iniciativa, colocou o link aí. Quem quiser ver a série, tá aí. Muito bem, né? Tem mais alguém aí achando que tem que trazer o pessoal de volta aí, ou o contrário, enfim? A Ana Lúcia voltou, disse que parece que a Microsoft patenteou um sistema bom, desses. Ana, bem lembrado, né? Saiu, Sério? inclusive, eu vi uma notícia na Forbes, não, que a Microsoft, é verdade, né? A Microsoft está criando uma patente que é bem nessa linha aí de trazer pessoas de volta à vida, não? Né? Aliás, não, eu até pegando aqui o Denis aí, que sempre nos traz filmes e séries, não? Uhum. Uma outra referência nesse sentido aí, não? É uma série da Galáctica, né, Márcio? Ah, sim! Né? Nossa, que a gente tá vendo os agora. Cylons, não? Uhum. Que são robôs, que foram criados pelos seres humanos, não? E eles querem ser humanos, né? E tem todo um conflito aí, sem dar muito spoiler, eles querem acabar com a comunidade porque eles acham que o ser humano é imperfeito, né? Mas tem um spin-off dessa série que é de uma temporada só, chamada Caprica, que se passaria 30 anos antes dos eventos da Galáctica, né? Que mostra como surgiram os Cylons, esses robôs, né? E era um sistema justamente, tinha um robô com inteligência artificial, mas tinha um brinquedo, digamos assim, que era mais ou menos parecido com o Second Life. Não sei se vocês lembram dessa plataforma. Ela ainda existe, mas ela fez muito mais sucesso antes, não? Que era uma vida digital, não? Só que nesse episódio você efetivamente entrava na série, não? E aí tinha, enfim, a filha do inventor era uma menina gênia e ela conseguiu mapear a cabeça, digamos assim, mapear a mente das pessoas e criar um avatar digital que soubesse tudo, não? E já dando spoiler, desculpa, mas é logo no começo, ela morre, a menina, não? E aí o pai alimenta um Cylon, o primeiro protótipo do robô, com a mente da filha, não? Então é um robô super robozão assim, não? Só que o robô acha que ele é a menina, né? Um negócio bem louco isso daí. Olha, o Maurício Bastos, ele já leva o negócio aqui para um outro patamar aqui, tipo, trazer como pesquisadores de volta à vida que morreram durante as suas pesquisas. Poxa vida. Trazer eles de volta para que eles possam continuar com o seu próprio trabalho. Isso seria sensacional, né? Uhum. Aí teria que ser um negócio bem no nível do Cylon que eu tô falando aí, porque precisaria mapear a mente da pessoa, não? Para que essas pessoas, já pensou você ter o Einstein aí? Exato. Vivo, não? E claro, né, não seria ele mesmo concluir o trabalho, mas seria como um consultor. Que já seria incrível. Já seria incrível, não? Nossa, não, Maurício, é uma ideia, isso aí eu apoiaria, eu acharia bem legal, não? Manter essas mentes vivas, não? Que trazem tantos benefícios aí para a população, né? Para poder continuar contribuindo, não? O Denis voltou aqui, né, trouxe uma curiosidade que eu realmente não conhecia. Ele disse que os episódios do Black Mirror são inspirados nas histórias do Edgar Allan Poe, o famoso novelista britânico. Não sabia disso também. Não sabia também. Até porque eles são estilos totalmente diferentes, né? O Poe, ele é bem mais assim voltado para um terror, assim, suspense, enquanto tudo bem, Black Mirror tem um pouco de suspense, mas tem uma pegada muito mais sci-fi, assim, futuro distópico. Mas é interessante que o Black Mirror, né, que eu sempre recomendo as pessoas assistam o Black Mirror, né, porque muitas daquelas coisas talvez demorem um pouco para acontecer, mas muitas daquelas coisas já acontecem, né? Uhum. E sempre tem um problema que está ligado à tecnologia, mas o que é curioso é que o problema nunca é por causa da tecnologia. Uhum. O problema é o uso que as pessoas fazem da tecnologia, o que faz a gente pensar
Realmente, né? Ah, o Denis até, ó, mais uma vez ele aqui, né? Ele fala sobre uma série nos quadrinhos que é até que recente, que tá nos quadrinhos da Marvel, que quando o Tony Stark ele morre, eles criam uma inteligência artificial dele, também tem isso. E nem é o Jarvis, não. Não, o Jarvis virou o Visão, né? Mas é outra coisa, é diferente dos filmes, quadrinhos. Sim. Mas eles fazem um Tony Stark artificial lá, que é basicamente essa ideia que Maurício Bastos está sugerindo, uma das mentes mais brilhantes. Uma mente brilhante como IA. Se perpetua aí, né, para poder continuar contribuindo. Né? Ah, e claro, já vieram aqui os conspiradores do Elvis. A Estela Mara veio e falou, né, de que o Elvis não foi enterrado onde todos acham que ele foi. Bom, já que a gente está fazendo referências a filmes, tem no primeiro Homens de Preto, não? Que eles falavam, né? Tem uma frase que fala que, na verdade, o Elvis não morreu, ele só voltou pro planeta dele, né? Sugerindo que o Elvis era, na verdade, um alienígena, né? Que é a pegada do Homens de Preto aí, né? Sim. Isso aí também, Ana. Isso aí, como ela colocou aqui, né? Imagina se todos os artistas que amamos já se foram voltassem, cara, seria show. Eu sei lá. Né? Essa é a grande questão, gente. Será que a gente não tem que deixar a morte... A morte faz parte da vida, né? Eu penso como seria realmente... Você a gente Fred Mercury porque a gente aqui gosta muito de Queen, né? Nossa, imagina como seria lá pro pessoal da banda ter o Mercury de volta. Pois é, já pensou em fazer um avatar aí, tipo a Hatsune Miku do Fred Mercury? Não? Sim. Então a banda continua tocando e o Fred Mercury continua no palco lá. Pensando lá pros três, né, os originais, o Brian May, o Roger Taylor e o John Deacon, né? Nossa, seria um choque, eu acho. Assim. E eu não sei se eles queriam, né, porque foi um luto já bastante doloroso pra eles. Né? Sim. Bom, mas é isso, vamos encerrar a nossa edição. Passamos bastante do tempo aí de novo, mas a conversa foi boa novamente. Não, parece que no sábado a conversa tá rendendo mais, né? Não sei o que vocês acham, né? O pessoal tá curtindo aqui, mas também assim, eu sei que tem muita gente aqui que gostaria que voltasse mesmo o horário original da quinta-feira. Estamos aí com um problema de agenda durante a semana, não? Então daqui 2 semanas a gente vai tomar uma decisão se continuamos no sábado, assim, às 15 horas, ou se a gente volta para quinta-feira às 21 horas. Aliás, se quiserem deixar algum comentário aí com o que vocês acham melhor, já pode votar aí, né? A gente vai fazer uma votação, mas já pode deixar os comentários aqui se vocês preferem sábado às 15 horas ou quinta às 21 horas, que daqui 2 semanas a gente vai fazer a validação desse horário aí. Né? Sim, mas não esqueçam de compartilhar com os amigos também, quanto Exato. mais gente melhor. Porque o Jornal da Live, vocês estão vendo aqui, a gente está conversando, né? Não é um telejornal, a gente quer trazer os pontos, enfim, para o debate, não. E o debate é franco, é aberto, aqui todo mundo tem voz, não. Infelizmente a gente não consegue, enfim, ler todos os comentários, não, porque não dá. O tempo, infelizmente, é curto, não, mas depois eu sempre leio os comentários, não. E, se possível, não, é que o tempo realmente não está curto, mas eu às vezes tento até responder alguns deles, mas todos os comentários são lidos e eu agradeço a participação de todos aí e tragam seus amigos para que esse debate fique mais rico. Né? Muito bem, então, pessoal. Então, agradeço a participação de vocês aqui. Estamos encerrando a edição 52 do Jornal da Live. Semana que vem, ainda com certeza no sábado às 15 horas, nós estamos de volta. Tenham aí um bom fim de semana. Para quem é de São Paulo, um fim de semana prolongado, porque segunda-feira é feriado aqui para o aniversário da cidade. Sim. Tá? Boa semana, se cuidem e até sábado que vem, com a edição 53. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Sábado ou quinta, né? Não, essa semana ainda vai ser sábado. Ok. Na outra semana a gente pode voltar para quinta, dependendo aí do que o pessoal disser. Beleza, vamos ver lá então. Até a gente se vê. Bom fim de semana e até a próxima. Se cuidem.